E amém. Glória a Deus, irmãos. Então eu queria que eu queria que passasse ali pro pessoal dali da internet aí, quem está no YouTube. Amém? Irmãos, eu queria ler o capítulo de João, capítulo 3, versículo de 1 a 10. João, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Eu queria partilhar isso com os irmãos. Vamos lá? Havia um fariseu, João capítulo 3, de 1 a 10, é ok. Havia havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, desculpa, é Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10, ele está errado isso aqui. Atos capítulo 3, versículo de 1 a 10, os irmãos conhecem bem? Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, hora nona. Era costume deles subirem para orar. A oração ela acontecia no templo em 3 vezes por dia. A hora nona ao meio-dia e às 3 da tarde. Você vai perceber que a oração era algo que acontecia e tinha como rotina. A oração ela é extremamente importante. Eles acabaram de se converter numa nova fé. Eles tinham uma nova fé, a fé deles agora era em Cristo, mas as disciplinas antigas não foram deixadas de lado. Eles continuavam subindo para o templo, e era levado aqui, algumas pessoas continuavam fazendo, elas não entravam no templo, mas elas levavam sempre com eles um coxo, um paralítico, de 40 anos, olha ali, talvez 40 anos, vamos colocar disso, era levado um homem coxo de nascença, então desde nascimento levavam ele para lá, carregavam ele até ali, e qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então pede esmola, depois a gente reparte o que você vai conseguir, mas ele só ia para o templo para pedir esmola, ele só chegava ali para pedir esmola. E é tão interessante que algo acontece, vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Talvez não estava bem aquele dia, porque sempre as mesmas pessoas que frequentavam aquele templo, talvez entravam e saíam, era uma sinagoga, eles entravam e saíam, eram sempre as mesmas pessoas. Então falava, hoje eu tenho preparado uma esmola para ele, deixa eu dar uma esmola para esse homem. E Deus não é Deus de esmola, Deus é um Deus de completude, Deus é um Deus que tem algo pronto para nós. E aí você vai ver Pedro fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Isso aqui é extremamente importante, no momento que nós estamos aqui. E aí eu vou entrar nisso daqui com você já, mas o olhar aqui não é para Jesus, mas é para eles que têm Cristo. E aí eles continuam, e eles olhavam atentamente, esperando receber uma esmola. Ele estava esperando receber uma esmola, olha para nós. Então ele fica esperando, será que vai vir 100 euros? Será que vai vir 500, 200? O que vai sair dali? Será que ele vai enfiar a mão no bolso? Será que vai sair? Alguém já teve expectativa às vezes? Será que vai vir coisa boa aí? E olha o que acontece. Porém Pedro disse, ele não possuo nem prata nem ouro, eu não tenho esmola. A prata e ouro era esmola. Eu não tenho isso que você quer. Mas eu tenho uma outra coisa importante aqui para você. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Os irmãos entendem isso? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Presta atenção. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Nós estamos falando de algo que era desde nascença. Alguém já ficou com o pé imobilizado por muito tempo? Você foi colocar ele no chão e não conseguia andar? Imagina desde nascença, ele não sabia andar. Mas presta atenção deles, tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Imagina, irmãos, todo mundo estava acostumado a ver aquele homem parado, sentado ali, agora ele está lá dentro, pulando, mas não é, espera aí, não é aquele homem? É aquele que está saltando, ele movimentava, pulava, alguém que tinha as pernas paralisadas, porque ele era coxo. Ele não andava, ele agora salta diante das circunstâncias. E ele diz, e viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Irmãos, vai começar o Evangelho.
Só que o evangelho de Deus, ele precisa ser precedido de poder. Você sabia que se nós queremos conquistar a nação portuguesa para Cristo Jesus, nós precisamos de poder? O poder de Deus é que vai dar abertura para o evangelho. Você vai ver no capítulo 4 que Pedro vai pregar a palavra. No capítulo 4, você vai ver que logo mais adiante ele vai começar a falar do evangelho de Jesus Cristo. Mas ele tem poder de Deus. E eu falo isso para você porque eu queria que você preparasse já. E o meu apelo para essa palavra é que você tenha um companheiro de oração. Fala assim para quem está do seu lado, pode ser sua esposa, seu esposo, pode ser seu filho, sua filha, pode ser alguém da sua célula. Fala assim: você quer ser meu companheiro de oração? Fala, nessa semana. Fala, você vai ser meu companheiro de oração. Fala, acorda, meu irmão. Irmão, não dorme não. Fala, irmão, não dorme não. Senão o telemóvel vai cair da sua mão. E se o telemóvel cair, se for caro, vai quebrar, irmãos. Então, porque hoje as pessoas não têm mais Bíblia física. Então Pedro e João, eles não jogaram fora da tradição. A tradição era oração, continua orando. Se é oração que eu tenho que fazer, são 3 turnos, vamos subir para orar. Tem que orar? Vamos orar. Então eles eram companheiros de oração. Irmãos, é tão importante você ter um companheiro de oração, porque a hora que você não vai, o outro vai. A hora que você fica, o outro vai, o outro chama você. A hora que o outro fica, você vai. Quantos aqui estão entendendo? Nós precisamos ser companheiros de oração. Então, presta atenção, o dia do judeu começava às 6 horas da manhã. Sabia? E terminava às 6 horas da tarde. Era o dia deles, só que nesse dia, 3 momentos de oração eram importantes. Eles paravam, Daniel parava, as pessoas param para orar, nós paramos para orar. Então eles paravam às 9 horas da manhã, foi o horário que Jesus foi crucificado. Ao meio-dia, começou a ficar em densas trevas. Às 3 horas da tarde, ele entrega o seu corpo. E entendendo sobre isso, até o Cordeiro de Deus, ele para nesse horário, das 9 do meio-dia e às 15. Quantos estão junto comigo? Fala aleluia. E eles se dedicaram a essa nova fé em oração. Então não dá para você ter fé se não tem oração, se não tem essa oração e essa busca diante do Senhor. Quantos aqui entendem isso? Então eu queria que você levasse sua célula inteira a ter companheiros de oração. Queria que você levasse seu discipulado todo a ter companheiros de oração. Isso é extremamente importante. Eles entendiam, presta atenção, que o mais importante que a obra de Deus era Deus. O mais importante que essa obra aqui é o próprio Deus que quer relacionar com você. Então a obra de Deus ela é importante, mas a mais importante que a obra de Deus é o próprio Deus. Que as pessoas não conhecem hoje Deus. Hoje as pessoas estão tão politizadas que Deus é qualquer coisa. Só que Deus é o Deus bíblico. Ele é o Deus de poder. Ele é o Deus de graça, onipotência e onipresença. Nós estamos falando do Deus que nos amou, que enviou o seu Filho. Quantos entendem isso? Amém? Então presta atenção. Pedro e João eram companheiros, estavam sempre juntos. Vamos ver isso? Então vamos ver, Pedro e João são vistos com frequência ao longo das Escrituras. Então você precisa de um companheiro com você. Presta atenção, vamos ver quantas vezes eles são vistos. Primeiro, eles eram sócios. Eles tinham sociedade. Abre lá em Lucas 5:10. Eles eram sócios. Vamos ver se dá tempo da gente ler. Dá. Olha lá. E bem como Tiago e João e Zebedeu eram seus sócios. Eles tinham sociedade. Olha que importante você entender um companheiro de oração às vezes. Sociedade, pastor, casamento é sociedade. Casamento é sociedade para até a eternidade, até Jesus voltar, a não ser que um deles morra. Mas é uma sociedade. Amizade, está junto, é isso aí. Fala para o seu marido, é isso aí, estamos juntos. É sociedade, nós estamos juntos. Então são sócios, então são companheiros. Outra coisa, prepararam a última Páscoa dos judeus para Jesus. Olha lá em Lucas capítulo 22, versículo 8, olha lá
o texto para você entender isso. Olha o que eles tinham: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, prepara-nos a Páscoa para que comamos. Quem que era Pedro e João? Eles faziam juntos, eles preparavam algo, eles viviam a vida da igreja juntos. Quantos estão junto comigo aqui? Eles corriam junto também. Tem um companheiro de corrida aí que faz exercício com você, só que eles corriam para o lugar certo. Olha o lugar que eles corriam, presta atenção nisso. João capítulo 20, versículo 3 e 4. Olha eles correndo juntos aqui, ó. João, ok? Olha lá o que ele diz: saiu, pois, Pedro e seu discípulo, e o outro discípulo, eles foram ao sepulcro. Era aqui Pedro e João, estão correndo, só que eles correram para o sepulcro, para o lugar certo, amém? Olha o que diz o versículo aí para frente, o 4, ele diz: ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, era João. João corre mais depressa, mas eles corriam juntos, eles estavam sempre juntos, é o seu companheiro de oração. Chegou primeiro ao sepulcro. É importante que alguém chegue primeiro que você. Às vezes, nós temos pessoas que estão chegando primeiro que nós, em alguns lugares, e é tão importante você ter alguém que chegue primeiro, que vai à sua frente, às vezes em algumas circunstâncias, amém? Outra coisa, eles ministravam aos samaritanos e criam em Jesus Cristo. Olha lá o que está acontecendo lá em Atos, capítulo 8, versículo 14, olha o que ele diz aqui, acho que é isso, ou é João, não, Atos 8, aqui, isso mesmo, olha: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, sempre juntos. É importante você ter um companheiro de oração, é importante você ter alguém que ora com você. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Os irmãos estão junto aqui comigo? Amém? Vamos a outra parte, olha o que ele diz, e aqui nós temos o capítulo 3 de Atos, versículo 1, olha o que diz aí, Atos capítulo 3, versículo 1, Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Separa um momento para ter alguém para orar com você, e nós avançarmos nisso, amém? Então eu queria falar para você sobre essas verdades a respeito desses apóstolos. Tem algumas verdades que nós precisamos de revelação para nós continuarmos como igreja, e eu creio que Deus vai restaurar completamente o poder para que o evangelho seja pregado. Nós às vezes vamos pregar o evangelho, mas sem poder, e o evangelho tem que ser pregado com o poder de Deus. Quantos aqui entendem isso? Amém? Então Pedro e João subiram ao templo para a oração nona. Então a oração era prioridade na vida deles. Então a oração tem que ser a sua prioridade. Não faça nada sem orar. Não faça nada sem orar. Eu falo para você: o que é isso, pastor? Irmão, você vai abrir a porta do seu carro, ore. Se você vai entrar no seu carro, ore. Você vai sair do seu carro, ore. Você vai entrar como trabalhar, ore. Se você levanta, você ora. São orações e dependência diante do Senhor. Quantos aqui estão comigo? Amém? Então a oração era algo muito prioritário para ele. Então eles oravam para receber a promessa do Pai. Então Atos aqui, capítulo 1, versículo 14, olha o que ele diz, Atos 1, 14. Olha por que eles estavam orando. Todos esses perseveravam unânimes na oração, com todas as mulheres e com Maria, com Jesus e com eles os irmãos, para receber a promessa que recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito já tinha vindo, mas eles precisavam do poder para a pregação do Evangelho, porque se não tiver poder, o Evangelho não é ministrado. Quantos aqui estão junto comigo? Então, eles estavam recebendo ameaças do Sinédrio. Quanto nós somos ameaçados, irmãos, por circunstâncias, enfermidades. Quanto nós somos ameaçados por circunstâncias que vêm à nossa volta, às vezes de um filho que está com dúvida, de alguém que tem que parar ou está paralisado, e o Senhor está dizendo aqui, diante da ameaça do Sinédrio, oravam e pediam mais intrepidez para pregar. O mundo estava abalado naquele tempo. Olha lá, abre para mim, Atos 4, 31 para você ver. Olha o que acontecia ali. Os irmãos estão, muita Bíblia, pastor, tem que ser bíblico, amém? Atos 4, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficavam cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A sua célula treme? Não, pastor, a gente fica junto ali, tem comunhão, é bênção demais, mas cadê os irmãos da oração? Cadê os irmãos que estão gerando essa célula? Cadê os irmãos que estão orando antes da célula chegar?
Cadê os irmãos que pegaram as cadeiras? E deixa eu dizer para você, se alguém chegar, elas estão todas cheias de lágrimas, porque alguém chorou naquela cadeira. Eu não lembro se você fez célula, mas a minha época fazia célula assim. Nós orávamos e não tinha uma cadeira sempre livre, e aquela cadeira era a cadeira da oração, era a cadeira que nós orávamos para estar chorando. Aí chegava alguém com o paninho, limpava depois a cadeira, porque alguém chorou ali, alguém derramou lágrimas, clamando por aquela vida, clamando por aquele irmão que está ali, a revelação da palavra, porque se ele vai para a célula e não tem revelação, ele sai dali completamente do mesmo jeito. O que nós somos? Somos um bocado de brasileiros, fazendo comunhão aqui em Portugal. Não, o Senhor nos livre disso. Nós precisamos entender as nossas direções. Quantos entendem isso? Amém? Então presta atenção, o que eu quero dizer. Hoje o mundo tem abalado a igreja. Não é a igreja que abala o mundo, mas naquela época a igreja abalava o mundo. Nós precisamos entender que através da nossa oração, nós vamos abalar o mundo. Então se alguma coisa do mundo tem abalado sua casa, se posicione. Se posicione no poder do Evangelho. Então não tem outra coisa, é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho vai abalar o mundo. Então nós precisamos, se nós quisermos entrar nisso, nós precisamos entrar. Então você vai ver que eu já estou mostrando para você que eles sempre estavam juntos. Eles entravam juntos, corriam juntos, tudo eles faziam juntos. Eu ligava para eles no começo do dia, falava, vamos fazer alguma coisa juntos. E eu creio que Deus vai nos levar como igreja para isso. Quantos creem nisso? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tem um irmão aqui dizendo que não tem mais cadeira na casa do anfitrião para orar e chorar. Eu falei, glória a Deus, que seja assim em todas as casas, amém? Que seja assim em todas as casas, que tem pessoas ali para orar. Vamos arrumar um banco para você, esse anfitrião, vamos arrumar um banco para você, amém, irmãos? Deixa eu entender, para você entender, as palavras sem oração são palavras mortas. Se a palavra ela não tem acompanhada de oração, ela é morta. Se a palavra ela não tem peso de oração, ela está morta. E ela vai, cai, bate e cai. Nós precisamos entrar nesse movimento de oração. Quantos creem nisso, que o Senhor está nos levantando nisso? Então uma igreja que ora, abre as portas para a intervenção milagrosa de Deus. E nós precisamos de intervenção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Quantos creem aqui? Pastor, teve um homem de Deus, quantos já ouviram falar de John Knox? Foi um avivalista. Ele dizia o seguinte, no século XIX, ele mudou a mentalidade, a realidade religiosa da Escócia. Era um homem que organizava-se em oração. Seu clamor continuou, e dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Então tem uma oração no seu coração. Dá-me, Senhor Jesus, esse ministério, senão não vai dar certo. Senhor, dá minha casa. Começa a entrar nesse nível. Quantos estão junto comigo? Amém? Então presta atenção. Você às vezes vai lá na Coreia do Sul, e você vai visitar algumas igrejas ali, as igrejas têm crescido, e as pessoas perguntam, por que está crescendo? Nós queremos que é o Senhor quem nos dá crescimento. Mas tem a ver também com um povo que tem disposição de orar. Irmãos, como você sabe que nós crescemos? Irmãos, maturidade vem da dependência de Deus. Um crente maduro é um crente que depende de Deus em tudo que ele faz. Em todas as orações, em todos os posicionamentos, ele depende do Senhor. E o Senhor está nos levando nisso. Então nós vamos ter uma igreja inteirinha, dependente do Senhor. Dependente do levantar até o final. Você vai ver que o Senhor vai te chamar para oração. Quantos creem nisso? Amém? Então fala oração, oração, oração. Amém? Eu creio que o Senhor vai restaurar os muros. O Senhor vai fortalecer você na sua liderança, da sua casa, em oração. O Senhor vai fortalecer você em relação aos seus filhos. Pastor, o que eu faço? Ora, abençoa, declara. Quantos creem nisso? Amém? Então tem outra coisa que eu queria colocar para você. Nós temos a responsabilidade de uma vida respaldada no exemplo. Abre para mim Atos capítulo 19, versículo 10. Atos 19, 10. Não está aqui, mas eu quero ler para os irmãos. Durou isso por um espaço de 2 anos, dando ensejo. Apocalipse 19, 10. Apocalipse 19, 10. Olha o que diz o texto, Apocalipse 19, 10. Olha o que diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Irmãos,
antes de qualquer oração, coloque cânticos para adorá-lo. Adore ao Senhor, coloque músicas para Ele, diante do Senhor, e cante com Ele. Cante ao Senhor, porque Ele está em você. Depois que você cantar, você entra nisso. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Eu conservo o teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o que eu testemunho, o meu exemplo, vai liberar um espírito profético. Os irmãos entendem isso ou não? Então, o Senhor mesmo está dizendo, o espírito da profecia tem a ver com testemunho de Jesus. E eu testemunho Cristo, você testemunha Jesus. Quantos estão juntos aqui comigo? Amém? Nós olhamos para Cristo. Presta atenção nisso. Aquele homem era coxo de nascença, do qual punho diretamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que dessem esmolas. Estou lendo o texto. Pedro, fitando juntamente com Jesus, com João, disse-lhe: olha para nós atentamente, olha para mim. Nós às vezes mandamos as pessoas olhar para Jesus por causa das nossas falhas, mas deixa eu dizer para você, seus filhos podem olhar para você, nos exemplos que você tem dado. As pessoas que estão aí fora podem olhar para você como cristão, e eu creio que sim. É só você entender que seu exemplo, ele arrasta. O exemplo que você dá, ele é muito importante. O exemplo de alguém que não que acerta em todos os momentos, mas que continua perseverando em continuar diante do Senhor. Quantos aqui entendem isso? Amém? Você vai ver, ele fala: olha para nós. Às vezes, se a gente estivesse ali, ele fala: olha para Jesus lá, olha para Jesus. Mas as pessoas não conseguem olhar para Jesus hoje, porque elas nem sabem. Jesus está em nós, nós somos de Deus, nós somos de Cristo, nós temos Cristo. As pessoas têm que olhar para nós. Quando ele fala assim: olha para mim aqui, olha para mim aqui, você vai receber agora, em nome de Jesus. Olha para mim aqui, que eu vou orar com você agora, e o milagre vai acontecer. Olha para mim aqui, eu tenho Cristo. Nós precisamos entender. Às vezes tem alguns irmãos que ele tem a palavra declarada, mas às vezes tem um abismo entre ele e o exemplo. E o Senhor está dizendo para nós: cuidado com o que você fala, e o que você prega, e o que você vive, tem que estar muito juntinho. É o que estava falando com Pedro e João. Pedro e João está dizendo: olha para nós não temos esse negócio aí de dinheiro aí não. Nós não temos esse dinheiro aí não. O que nós temos é poder de Deus. Melhor do que isso, deixa eu dizer para você, você veio pedir esmola, você vai voltar com uma perna nova. 2 pernas novas. Os irmãos estão entendendo isso? Nós precisamos entender. O exemplo é algo que Deus está nos chamando para, levando a igreja e sustentando a igreja. Quantos entendem isso? Fala glória a Deus. Amém? Oh, irmãos, pastor, presta atenção. Eles vão começar uma reunião. Imagine como foi a reunião daquele dia. Imagine, quem que você está trazendo? Estou trazendo um coxo lá da frente da porta. Lembra que estava na porta? Está vindo aqui. Ele começa já pulando. E Pedro e João ficaram tão felizes com ele, começam a pular com ele, se alegrar com eles. Por quê? O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. O evangelho tem poder de modificar a vida de qualquer um. Irmãos, aquele que não celebrava, que não se alegrava, que não tinha nada, ele se alegra agora diante do Senhor. Ai, pastor, isso não acontece comigo? Acontece sim. Nós precisamos entender que a oração faz e gera esse movimento no nosso meio. Fala assim: quem é seu companheiro de oração? Fala: vamos orar juntos. Vamos orar juntos, vamos ser exemplos juntos. Amém? É interessante que ele olha para Pedro, mas João está do lado dele e recebe também. Os irmãos percebem isso? Ele olha para Pedro, quando ele olha para Pedro, o João está ali junto, ele fala: recebe poder dos dois. Meus irmãos estão junto comigo? Fala, nós queremos dizer isso, né? Às vezes nossa teologia fala: não olha para nós não. As pessoas têm que olhar para nós sim. As pessoas têm que começar a olhar para a tua casa. Seus filhos têm que olhar para você. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão junto comigo ou não? Os seus filhos têm que olhar para você. Nós precisamos começar a olhar para a igreja, irmãos. Não olha para mim não, que eu não sou exemplo. Começa a ser. Começa a buscar o Senhor. Fala para o seu companheiro de oração: me ajuda aqui. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós.
Nós precisamos que Matozinhos olhe para nós, Porto olhe para nós. Nós precisamos desse exemplo para arrastar muita gente em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Aleluia. Jesus já tinha alertado a conduta dos fariseus. Ele tem alertado isso. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor está fazendo conosco. Onde o Senhor nos está dando. Irmãos, ontem foi um dia muito importante, a nível assim, de Deus falar comigo. E Deus falou para mim que precisa de uma direção. E essa é uma direção que nós estamos recebendo hoje. Eu creio que uma direção profética. É uma direção profética para nós entendermos como o Senhor vai nos levar. Como o Senhor já tem nos conduzido. Sabe quando chega, está bom, mas nós queremos mais? Está bom, mas nós queremos alguma coisa a mais? Amém? Teve um homem que aconteceu isso, eu fui vendo alguns exemplos, e ele colocou algo na Índia, ele foi pregar lá, o nome dele é Stanley Jones, ele foi pregar lá, um inglês. Quando ele chegou lá, ele falou assim, olha, eu creio que ele foi tentar pregar para Mahatma Gandhi, falou para Mahatma Gandhi, olha, eu queria ministrar o evangelho para você, e quando ele chegou para ministrar para Mahatma Gandhi o evangelho, Mahatma Gandhi falou assim, olha, é o seguinte, deixa eu falar um negócio para você, o vosso Cristo, eu creio, só não acredito no vosso cristianismo. Ele falou, no vosso Cristo eu creio que ele morreu, mas no vosso cristianismo ele está longe, porque o cristianismo é Cristo no centro, é Cristo sendo liberado para nós. Você crê nisso, irmãos? Então presta atenção nisso. Eu e você somos chamados para isso. Teve um outro pregador na África do Sul, que o pastor estava pregando sobre esse texto de João, e uma menina no meio do templo levantou e falou, Senhor, faz de novo o que aconteceu lá em Atos, da igreja primitiva. Passaram-se uma semana, a igreja se levanta em oração e começa a ter um avivamento na África do Sul. Nós temos que entender, irmãos, nós precisamos desse movimento de oração, um movimento de oração, de um companheiro de oração, de alguém que ora com você, não é muito tempo, mas que esteja disposto a orar com você. Quantos creem nisso? E eu queria que você que tem uma vida de evidências de poder, eu quero declarar que você vai ter uma vida de evidências de poder de Deus. Essa evidência de poder de Deus é que Deus está com você, que tem sustentado, as portas são abertas. Nós estamos no ano das portas abertas. Que seja evidente na tua vida isso. Que seja evidente cura na tua vida. Que seja evidente o mover de Deus na tua vida. Seja evidente, que tenha evidências. Amém? Não é a música do Chitãozinho Chororó, não é. Mas é você entender, só para quebrar o gelo. Mas tenha evidências na tua vida, evidências de que Deus está com você. Os irmãos estão junto comigo? Só para acordar você um pouco. Irmãos, percebem isso? Então Pedro, olha lá no capítulo 6, versículo 8, 3, 6, 8, olha o que ele diz. Volta um pouquinho para mim, só. Olha o que ele diz aqui no texto, volta para o 6. Fazendo um favor, olha o que diz. Pedro, porém, lhes disse, não possuo nem prata nem ouro. O que você está atrás? De dinheiro? Se você estiver atrás de dinheiro, não vai ter evidência. É isso que nós estamos atrás. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu queria alguma coisa desse gênero, mas não tem. Você vai ver que quem vai atrás do dinheiro, o dinheiro vai embora. E aqui que ele está dizendo o seguinte, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho? Qual que é a evidência? O que você tem? O que eu tenho eu vou te dar, e o que eu tenho nós podemos dar para essa nação. O que você tem aí? O que você tem para o vizinho da frente, o vizinho de trás, para as pessoas que você vai na casa, quem trabalha aí nas casas, quem trabalha aí com o meio aí, né, do comercial, ele está dizendo, o que eu tenho eu te dou, isso é que eu te dou, em nome de Jesus, isso é que é importante, não é no seu nome, é no nome de Jesus, a evidência não está em você, está no nome de Cristo, é que você acha que a evidência está em você, porque você quer toda a glória, toda a honra e todo o poder para você, mas não é, a evidência está no nome de Jesus. Você vai ver que quem corre atrás de dinheiro, a evidência está na pessoa que corre atrás do dinheiro. Você vai ver que muitos que correm atrás do dinheiro, eles ficam, olha aqui, deixa eu evidenciar o que eu fiz, olha aqui, eu estou enviando isso, estou fazendo aquele outro, olha aqui quanto eu estou fazendo. Aí ele já coloca no grupo lá, e quanto maior, negócio maior. Presta atenção, mas olha o que ele faz aqui. Ele fala assim, olha, não tenho prata nem ouro. O
que é a evidência do mundo daquela época, e continua sendo evidência. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Eu tenho algo para você muito maior que prata e ouro. Você vai precisar levantar e você vai se alegrar, vai ter uma nova alegria, uma nova unção, uma nova graça sobre a tua vida. Ele está dizendo, eu te dou. Em nome de Jesus, irmãos, você tem já um nome, você possui um nome, você já cantou no nome, o nome é com você, o nome está com você, esse nome é o nome que nós oramos, esse nome tem poder, esse nome movimenta céus e terras, diante desse nome é o nome mais poderoso do universo, todo joelho vai se dobrar, ninguém vai ficar em pé, tudo se dobra, tudo vai se dobrar, tudo vai se render, é o nome de Jesus. Você já se rendeu a esse nome. Pode você não querer, mas você já se rendeu. Talvez você esteja preocupado com denominações, com isso, com aquilo, com aquele outro, tentando se encontrar. Eles estavam encontrados. Eles tinham alguém que estavam juntos. Ô João, você tem um nome aí? Eu tenho. Pedro, você tem um nome, nós temos um nome, e no nome de Jesus nós vamos abrir portas, é no nome de Jesus que nós vamos avançar, é no nome de Jesus que a igreja cresce, é no nome que a célula cresce, é no nome de Jesus que as coisas acontecem, não é no teu nome, não é em você, a evidência está no nome, e não em você. Quantos creem nisso? Ô pastor, ainda ele fala do Nazareno. Nazaré, quem pode vir de Nazaré? Quem pode chegar de Nazaré, irmãos? Não tinha nenhum rico em Nazaré. A Nazaré aqui tinha onda grande, não era essa Nazaré não. Não era essa Nazaré. Deus estava falando. Você tem... Eu lembro de uma música antiga. Eu falava isso que cantou. Eu fui numa assembleia uma vez que cantaram que um homem da Galileia estava passando. Alguém já cantou essa música? Já cantou? Como é que, eu não sei como é que fala, o homem da Galileia está passando. Eu cantava essa música, irmãos, e os irmãos, uau, na unção do Espírito. Você tem que acreditar que há um nome com você. Tem que acreditar que o homem da Galileia está com você. O Nazareno, o Nazareno, que ninguém via nada, ele está com você, ele se move em você, ele sustenta você, ele guarda você. Fala glória a Deus, fala anda, em nome de Jesus o Nazareno anda. Fala para quem está do seu lado com todo amor e carinho, em nome de Jesus o Nazareno anda. Irmão, se você reconhece o nome de Jesus, não hesite em chamá-lo. Se você reconhece que Jesus é o teu Senhor e Salvador, chame por Ele em todo momento, chame por Ele em cada minuto, chame por Ele ao começar o seu dia, ao terminar o seu dia, chame por Ele, chame o seu companheiro de oração e fala, em nome de Jesus nós vamos orar, em nome de Jesus nós vamos nos mover, em nome de Jesus a nossa casa servirá ao Senhor, em nome de Jesus nós estamos com Ele, em nome de Jesus, fala glória a Deus. Sabe, irmãos, quando você fala, Deus designa esse nome para fazer. Não é você quem faz, é um nome. Nós vamos acreditar, nós cantamos aqui, poderoso esse nome é, poderoso. Ele é poderoso mesmo, é que você só canta. Estou cantando, que nós estamos cantando. Tão bom cantar cânticos, bênção demais, mas tem mais que isso. Tem uma evidência, tem um nome que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o nome Jesus. Jesus. Fala, esse é o nome que você... Pastor, eu não sei o que orar. Começa só a chamar Jesus. Oh Senhor Jesus. Você não sabe o que falar? Chame só Senhor Jesus. Você não vai saber o que orar com quem está junto com você? Fala, ó Senhor Jesus. Esse nome começa a mudar. Faça isso com todo afinco, com o teu coração, no teu casamento. Talvez você tenha circunstâncias muito difíceis a passar. Faça isso em nome. Começa a chamar um nome que é sobre todo o nome. Fala o nome do Senhor Jesus. Fala glória a Deus. Fala, o Senhor é comigo. Foi tão importante esse momento, irmãos, que o evangelho tinha que ser anunciado. Então presta atenção, um homem, coxo de nascença, judeu, hebreu, foi restaurado. O movimento aqui que eu vejo com algo profético. Por causa desse poder do nome de Jesus que foi curado, por causa do nome, você vai ver que Pedro vai falar, você acha que foi em nome de mim, no meu nome, ou no nome de João que ele foi curado?
Está lá em Atos 4. Fala, não, foi em nome de Jesus, o Nazareno que morreu, que ressuscitou. Aí eles começam a pregar o evangelho, 3.000 se convertem. Por causa do poder do evangelho, da evidência do poder de você invocar da sua oração, agora a evidência começa a vir. Pessoas virão de todos os lados. Antes de nós chegarmos aqui, nós recebemos uma palavra profética. Chegarmos cá em Portugal. Talvez você não acredite nisso, mas eu quero falar isso em nome do Senhor Jesus, indo com buscando aquilo que o Senhor tem. Vai chegar um momento que nós vamos ter fila aqui para entrar. Aí você fala assim, pastor, mas o que é isso, pastor? Isso é besteira? Não é besteira não. É porque quando você evidenciar o nome de Jesus, aonde você está, você vai perceber que as pessoas estão precisando. É da evidência que Jesus está com elas, que Jesus as ama, que Jesus não desamparou, que Jesus continua salvando, que Jesus continua segurando. E você às vezes está preocupado muito com você. Tem um companheiro de oração que você vai tirar o seu foco já de você. Por que não tem evidências, pastor? Porque você está focando só você. Ai, meus problemas, ai, meu emprego, ai, meu não sei o quê. Para de focar nisso. Vamos viver aquilo que Jesus tem nos colocado. Quantos creem nisso? Fala, você crê? Irmãos, presta atenção nisso. Tem um teólogo muito famoso, que ele diz que essa aqui foi a primeira vez que o nome de Jesus foi falado no Novo Testamento. Que invocaram o nome de Jesus, foi a primeira vez. Então, se o primeiro é colocado, primeira vez no Novo Testamento, nós vamos entender que depois disso, muitos serão transformados. Então, tem um companheiro de invocação do nome. Fala, tem alguém junto comigo? Pega na mão desse irmão e fala assim, estamos juntos, irmãos. Vamos invocar o nome do Senhor Jesus, em oração, em graça, em vida. Amém? Jesus prometeu para a igreja poder de Deus. Quantos creem em poder de Deus na igreja? Poder de Deus. Power. Poder, unção, graça. Nós vamos ter poder nas nossas células. Quantos creem nisso? Amém? Nós precisamos entender isso. Eu queria que você entendesse uma coisa. Quando você percebe que as pessoas olham para você, você às vezes tenta trazer ela para a igreja. Quantos fazem isso? Tem alguém que faz isso? A questão é, quando elas olham para vocês, elas estão procurando uma evidência de que servir a Deus é bom. E na realidade, a maior evidência que você tem é o nome de Jesus. Não é você que dá a evidência para a sua vida, mas é o nome que é sobre todo nome. E nós precisamos entender isso para que esse evangelho seja propagado daqui em diante. Quantos creem nisso? Fala, pastor, eu creio. Pastor, o que eu preciso? Tenho uma vida cheia de compaixão. Esses dias vindo para cá pela manhã, irmãos, às vezes os irmãos queria que os irmãos aí no fundo cessassem toda a conversa. Irmãos, tinha uma menina, esses dias estava aqui na porta, está tendo essa foi queima das fitas. Tinha uma menina, devia ter uns 20 anos, ela parava nas paredes e ela ia andando para frente, ia encostando, voltava. Ela viu que eu estava indo, talvez ela achou que era muito cedo, ela achou que fosse fazer algo com ela, estava com medo, talvez uma embriaguez, drogada completamente, e ela foi encostando nas paredes aqui do lado. Aquele lado o Senhor me deu a compaixão. Eu falei, o que nós estamos fazendo como igreja? A questão é que ela está se perdendo, talvez ela não tenha grandes oportunidades. Ela foi parada, foi entrar aqui no prédio, acho que foi na quarta-feira eu fui entrar aqui no prédio, cheguei cedo, estava ali uns rapazes, todos estavam na porta da igreja, eu convidei eles para entrar, não sei como ia ser a live, mas eles estavam todos fumando ganza, e todos completamente embriagados. Eu falei, será que nós não podemos ter a compaixão, porque uma das coisas mais importantes da sua vida, da pregação do evangelho, tem que ser a compaixão. Se não tem nenhuma compaixão no seu coração por nada, o evangelho não vai ser anunciado, porque a compaixão é que faz a diferença sobre nós. Você precisa ter compaixão do próximo, daqueles que estão juntos sofrendo, aqueles que têm alguma situação.
ter compaixão daqueles que perderam entes queridos. Nós somos dessa compaixão para que o Evangelho comece a mover-se dentro de você. Nós temos um nome, nós precisamos dessa compaixão. Quantos creem nisso? Fala, pastor, já acabou o tempo, é verdade. Eu queria só falar algo para você entender. Olha para mim. Tem pessoas que estão esperando você falar, olha para mim. Às vezes tem um filho esperando, olha para mim. Cheguei até aqui. O Evangelho continua sendo anunciado. Nós vamos batizar muitas pessoas. Talvez você esteja preocupado com você. Eu creio e entendo a sua preocupação com você mesmo. Mas tem um Evangelho muito maior que a sua preocupação. Ah, pastor, estou preocupado com a minha célula. Irmãos, deixa o Senhor levar. Invoca o nome. Chama alguém para orar 15 minutos antes da célula. Chegar na casa. Ah, pastor, só abra a minha casa. Só abra a minha casa no horário. Tá bom. Fala, Senhor, preciso chegar um pouquinho antes. Você me abre 10 minutos para nós orarmos. Para orar naquele lugar. Para criar ambientes. Crie ambientes não de brigas na sua casa. Não de discussões, de facções, nem de fofoca. Não fale da igreja em momento nenhum dentro da sua casa. Não fale mal da igreja em momento nenhum no seu carro, na frente dos seus filhos. Não faça isso. Não faça em nenhum momento, não critique um líder, não critique um pastor, não critique ninguém. Não faça isso. Você está fazendo um desserviço para o Evangelho. Nós precisamos crer e vamos avançar com o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. E nós cremos, e eu quero terminar com você, que o milagre foi irrefutável. Não tinha como sair fora. O milagre é irrefutável. Você quer viver, nós vamos ter milagres. Milagres vão começar a acontecer de uma forma assombrosa. É por causa do Evangelho. Nós vamos continuar ministrando o Evangelho, mas eu quero ter maiores ênfases com você. A minha preocupação é que você perceba isso. Amém? Presta atenção, tinha mais de 40 anos. Todos os dias ele era colocado à porta do templo. Portanto, era conhecido de todos. Tem pessoas que vão se converter aqui em Portugal, conhecida de muita gente. E você vai falar, mas não era aquele que vivia desse jeito? Não era aquele que tinha a vida torta? Percebe o que eu quero dizer? Não é aquele que não conseguia andar? É esse mesmo, fala, é esse mesmo. E Jesus, presta atenção, sua cura foi testemunho irrefutável do poder de Jesus e uma prova de que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Esse é o Evangelho. O Evangelho para isso. Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia. E nós precisamos pregar isso. Os irmãos entendem que eu estou admoestando você a levantar? Amém? E eu queria agora chamar a equipe de louvor aqui. E eu queria orar com você. Você só não saia quando nós terminarmos a oração. Nós vamos depois fazer o sorteio da rifa. Se você puder. Aleluia, aleluia. Fala, o Senhor é Deus. Fala, ó Senhor Jesus. Fala assim, Senhor, pessoas vão olhar para você nessa semana. Pessoas vão olhar para você nessa semana. Pessoas vão olhar para você. Pessoas vão olhar para você no seu trabalho. Pessoas vão olhar para você. E nós queremos declarar isso. Amém? Eu queria colocar isso para você. Fala, pastor, eu não tenho companheiro de oração. Eu estou andando sozinho. Não tem ninguém comigo. Fala, nós vamos andar sozinho não. Tem gente da sua célula, eu queria que você ficasse de pé, aí junto com o seu companheiro de oração, se ele está aí, se você vai chamar alguém, fala, vamos fazer turnos de oração, vamos orar juntos. Pastor, eu não sei como orar. Você vai invocar o nome do Senhor Jesus, você vai invocar o nome que é sobre todo nome, o nome que está com você. O milagre começa a acontecer com você. O milagre começa a movimentar a sua vida agora. Começa a orar diante do Senhor. Começa a orar diante do Senhor. Deus não está ungindo métodos de oração. Deus unge pessoas. Homens são ungidos. Você é ungido agora. Comece a colocar diante do Senhor a tua casa. Comece a invocar o nome de Jesus agora. Comece a chamar por Ele agora. Começa a oração.
Aleluia. Oh, aleluia, Deus. O Senhor é mais importante que essa obra. O Senhor é mais importante em nossas vidas. Nós invocamos o nome de Jesus agora. Invocamos a sua presença naquele que está batido, naquele que está triste, naquele que tem o coração voltado para o Senhor. Nós assim declaramos a cura, declaramos salvação, declaramos restauração completa agora, no nome do Senhor Jesus. É o Senhor quem está, é o Senhor quem tira, é o Senhor quem tem poder. Chamamos o nome de Jesus. Chamamos o nome do Senhor Jesus. Invocamos o nome, chamamos o nome. Começa a falar: eu chamo o nome que é sobre todo nome. Tronos e domínios, governos, Jesus, começa. Teu nome é sobre todos. Se tem alguém sozinho aí sem oração, chega junto dele. É o mais alto. Isso. Teu nome é o maior. Isso. Teu nome Começa a declarar. é sobre todos. Não fique sozinho. Procure alguém para orar com você. Acha alguém aí para você orar. Acha alguém para você orar. Teu nome é sobre todos.